Aqui estamos no programa Autores, que resulta da cooperação semanal entre a Sociedade Portuguesa de Autores e a TVI, num programa que é apresentado e animado também pela música que Carlos Mendes canta e que nos permite falar de livros que eu seleciono e cuja leitura e descoberta sugiro aos espectadores deste programa. E vou começar esta série com um livro que tem a chancela da Oficina do Livro. A autora é Joana Amaral Dias. Joana Amaral Dias é uma pessoa que se conhece da vida política, da colaboração com a área de jornalismo, é psicóloga e professora universitária, e neste livro, Dilúvios em Deus, ela decidiu contar como se fizesse uma reportagem nos dias de hoje, mais de 50 anos depois, sobre as grandes cheias que atingiram profundamente a Grande Lisboa em novembro de 1967. Foi um drama que, causando à volta de 700 mortos, número que a ditadura nunca deixou divulgar, pondo a censura como um crivo apertado para não deixar revelar os números, as cheias matando pessoas e deixando-as completamente expostas na Grande Lisboa, em concelhos como os de Cascais, por exemplo, Sintra, etc. Foi uma tragédia escondida pela ditadura e que depois a democracia acabou por não tratar posteriormente, o que deixou muitas pessoas em estado de desproteção e desamparo, que convém recordar, porque isto aconteceu em Portugal, em Lisboa e arredores de Lisboa, em novembro de 1967. Falo-vos de uma situação que conheci de perto, sendo eu então um jovem a caminho da universidade. Lembro-me do que foi a morte, o sofrimento, a dor, a amargura e o sofrimento de quem não tinha respostas a estas expectativas. Um livro sobre este tempo, mas que também é deste tempo, porque nos fala de um Portugal que ainda está presente na memória das pessoas e na vida de muita gente que se recorda desse tempo e das privações e constrangimentos desse tempo. Um livro que vale a pena ler. Dilúvios em Deus, de Joana Amaral Dias, com a chancela da Oficina do Livro. Depois temos, com a chancela da crítica, um livro intitulado Uma Mulher Sem Importância, um livro que conta a história de uma mulher que, em 1942, assumiu o desafio e a responsabilidade de ser uma resistente e que, espiando e dando um exemplo de capacidade de resistência e de combatividade, acabou por construir uma história que é hoje apresentada como uma história exemplar da resistência à ditadura imposta pelos nazis em vários países. Apesar de ter uma prótese de madeira na perna esquerda, foi a primeira mulher aliada a ser enviada para trás das linhas inimigas, ajudando a acender a chama da resistência francesa. É uma história dos anos 40, dos anos duríssimos da guerra, uma história que vale a pena ter e ler neste livro muito bem construído e que tem a autoria de Sonia Pornell. Um livro sobre a espia mais procurada pela Gestapo, que se lê com gosto e com a aprendizagem que estes livros proporcionam. Outra leitura que vos proponho partilhar convosco é de um livro chamado Stephen Hawking, Memórias de Amizade e Física, um livro escrito por Leonard Mlodinov, coautor da brevíssima História do Tempo e de O Grande Desígnio, que conta a história da sua relação prolongada e profunda e séria e reveladora com Stephen Hawking, um homem que deixou uma marca profunda na ciência e na investigação científica pela capacidade que teve de perceber o universo, as suas mudanças e tudo desde os buracos negros até ao Big Bang. Um livro fundamental sobre um homem excepcional chamado Stephen Hawking, contado e escrito por Leonard Mlodinov, que foi seu amigo, seu companheiro e que aqui nos conta as várias etapas de uma relação que envolveu afeto, admiração pela sua capacidade científica e intelectual. Um livro que vale a pena ter e ler.
O último destaque vai para Teorias Cínicas, com a chancela da Guerra e Paz, de Helen Pluckrose e James Lindsay, um livro que nos mostra até que ponto é que as teorias identitárias, muito presentes no cotidiano norte-americano, teorias identitárias racializadas e de género, pretenderam criar uma nova Inquisição, ameaçando a democracia liberal e o futuro da própria democracia num país com as responsabilidades e o peso que têm os Estados Unidos em todo este contexto. Teorias cínicas sobre o tempo contemporâneo, com muitas perguntas e respostas a situações que conhecemos.